retornando ao nosso programa Adoção, um Exemplo de Amor, e falando dos aspectos jurídicos envolvidos, né? Então imagina, Alane, você faz toda a sua habilitação, passa por todo um processo com assistente social, psicólogo, junta as certidões negativas, cíveis, criminais, atestado médico, faz um assistente social na sua casa para fazer a sua visita, aí você recebe a habilitação, é chamada, vai buscar uma criança em guarda provisória e 1 ano e meio depois tiram essa criança de você. Como é que você reagiria? É interessante a sua pergunta, Silvana, porque eu fiz 2 adoções consensuais e eu vejo um monte de gente, várias pessoas falam, eu não tenho coragem porque depois a mãe biológica desiste, é muita dor. Só que eu estou vendo isso acontecer com a justiça. Casais que se habilitam, que entram na fila, que ficam muito tempo numa fila de espera, são chamados. Eu li que a mãe da menininha, a caçulinha, né, ela falou que ela foi 2 vezes a Monte Santo. Ela foi, conversou com o promotor, conversou com o juiz, depois ela foi, e aí foi quando ela voltou com a menininha para casa. Então, assim, hoje em dia, qual é a segurança que as pessoas sentem para adotar? O que isso está acarretando no Instituto da Adoção? Porque se as pessoas se sentem inseguras de fazer uma adoção consentida, agora se sentem também receosas de fazer uma adoção via justiça. Porque não é a primeira vez que eu vejo a justiça dar uma criança em adoção para um casal e depois retirar porque mudou, como se fosse uma mercadoria. Isso é uma coisa muito séria. Eu acho que tem um lado positivo nessa história, na minha opinião, é que isso veio à tona. Né? Isso poderia não ter vindo. Talvez se a gente não tivesse tanto trabalho em cima, né? Talvez isso nem tivesse vindo à tona. Eu acho que antes deviam acontecer coisas muito piores. Eu acho que, de uma certa forma, se a gente puder aprender, eu estou compreendendo o seu ponto de vista, eu acho que essa insegurança que as crianças estão vivendo, toda a sociedade, todo mundo adotivo está vivendo com essa história. Partilhando da mesma dor, da mesma angústia. E dessa mesma insegurança. E aí? A gente achava que a justiça era um caminho seguro, não é? Mas, gente, a gente não pode generalizar essa história, porque ainda é o caminho legal. O que aconteceu nesse caso, parece que alguns passos não foram observados, né? Isso só faz a gente aprender com essa história de que todos os passos precisam ser observados. Quando eu digo a gente, estou falando da sociedade toda, né? O judiciário, os pretendentes, todo mundo, né? Sem analisar o que aconteceu nesse caso específico, mas se tudo tivesse, se o protocolo todo, ou se todo o processo legal tivesse sido cumprido, não teria uma cartilha dizendo isso. Passo a passo. Mas tem. Na guarda provisória. Não tem. O que vai acontecer? Não existe. Para quem adota. Para quem adota. O adotante, na realidade, quando ele sai com a guarda provisória, ele entra tão confiante que ele não procura saber dos eventuais riscos que ocorrem. Então, eu acho que a gente pode fazer até uma revisão de como é que se processa isso. As crianças, por denúncia ao Conselho Tutelar ou por algum outro tipo de denúncia ou por abandono mesmo, chega até o juiz essa informação que estão sendo negligenciadas, abandonadas ou usadas de alguma forma indevida, né, pelos genitores, e vão para acolhimento institucional. A partir desse acolhimento institucional, a equipe técnica do juízo faz a análise da vida dos genitores, né, com o psicólogo, com o assistente social, que fazem exatamente a mesma coisa que fazem com os adotantes. Fazem um relatório, né, psicossocial para verificar a situação daquela família em ter essa criança de volta. E verifica também a possibilidade da família extensa. Uma avó, um tio que tenha vínculos afetivos com essas crianças, né? Não é o caso de a família, na realidade, é da Paraíba, buscar uma avó que nunca viu o neto, tem que ter vínculo, né? Então, verificado a impossibilidade de reinserção dessa criança na família de origem, essa criança é colocada em guarda provisória, geralmente do primeiro da fila, né, com aquele perfil. Então, o que é que eu entendo que não ocorreu nesse processo, isso, né? Em tese, porque nenhuma de nós conhece um processo. O que é que faltou? Faltou a análise da família biológica.
Faltou o estudo dessa família de origem. Pelo que me consta, não ocorreu nenhum estudo com a mãe biológica, os supostos pais, né? Porque pelo que a gente sabe também da mídia, são 2 supostos pais, e com os avós e com o restante da família. Então, faltou esse cuidado do relatório, né, do estudo biopsicossocial dessa família de origem. Se esse estudo tivesse feito e se tivesse uma afirmação, tanto da psicóloga judiciária como do assistente social judiciário, de que essa família biológica não era adequada à reinserção familiar, eu acho que nós não estaríamos passando por tudo isso. Eu vi uma entrevista. Acho que esse pode ser o aprendizado que fica, né? Acredito que sim. Né? Para não ser uma dor em vão, né? Porque é uma dor, é uma violência que agora fica tentando minimizar. Eu vi uma entrevista com o primeiro juízo que retirou as crianças e ele dizia que ela já tinha, a mãe biológica já tinha recebido algumas advertências. O próprio, um dos pais das crianças já havia ido denunciá-la por abandono das crianças sem comida, sem roupa, enfim. Então, por várias coisas. E aí ele disse que realmente as crianças estavam em risco e ele ia retirar. E por que as crianças foram para longe? Por causa do pai, que é uma pessoa que já tem um histórico na polícia, uma pessoa já de violência e tudo. Então, para as crianças não ficarem perto, foram para longe e manterem um vínculo entre eles. Que eu sei que existia esse vínculo, né, porque a gente vê. Mas é algo realmente que entristece muito ver crianças tão pequenas passando por isso. Pelo que eu li também na mídia, né, o primeiro juízo teve o cuidado de mantê-las próximas. Né? Então, eram crianças localizadas a poucos quilômetros uma das outras, de forma que os vínculos fraternos eram mantidos. Foram publicadas, inclusive, fotos dessas crianças, né, em aniversários, todos juntos. Então, era mantido o laço fraterno, isso nunca foi quebrado. Nós voltamos em segundinhos para tratar desse assunto tão empolgante. Fiquem conosco.